estatística interessante que eles tiveram ali o melhor carro entre as 7, 8 primeiras provas do ano. Então, até Imola, mais até ou menos. Imola. Saindo de Imola, ou de pontuação, né? Saindo de Imola ou de Miami, ele tinha 60 pontos de vantagem. Aí a maré do campeonato muda completamente, a McLaren começa a ter o melhor carro, Norris e Piastri começam a claramente andar mais, mas com uma certa dificuldade de converter os resultados em vitórias, etc. E ele vai fazendo ponto do jeito que dá pra ser segundo, é segundo. Ele nunca foi menos do que dava pra ser. Claramente você vê que ele tava tirando tudo. Que a gente chega agora, na 22ª etapa... Ficou 10 corridas sem vencer. Ficou 10 corridas sem vencer. 10 e corridas. os outros, assim, com um carro claramente superior. Da 7ª à 22ª etapa do ano, chega a ontem, ele tá 63 pontos na frente. E ele tava 60. O carro piorou. E o desempenho dele melhorou. E assim, os caras venceram corrida, deram trabalho, fizeram pole, não sei o que, mas converteram um pouco e ele, o que teve chance de fazer, fez. Era pra ser quinto? Vamos fazer quinto lugar. E foi. Então, assim, incrível o trabalho. É um baita campeonato. Então, merecidíssimo. Tá em excelentes mãos e ele entra na... Eu só não teria feito o que ele fez no México. Eu só não teria jogado tudo a perder daquela forma... com o Norris. Ele foi penalizado porque ele jogou aquilo ali, assim, eu acho que ele poderia ter... Ele arriscou nos Estados Unidos algo parecido, né? Também. Só mas que no México a galera... é uma forma de ser, entendeu? Vai meio na agressividade. E ele tem um jeito de pilotar meio jogador argentino de Libertadores, sabe? Força bruta, assim. Não chega a ser ilegal, mas com Hamilton foi assim, não é? Ele mudou, assim que ele virou líder, ele mudou a forma de pensar. Então, mas, cara, ele joga com as regras e é duro, mas é realmente uma soma muito grande. A mãe também era pilota, não sei se você sabe disso. A mãe... Kartista, né? Kartista, muito tal. boa. E o pai era horrível. Não, o pai não era horrível, né? O pai andava pra caramba, mas... pai dele? Você não pode pôr ele nessas... Foi mal. Não, é que eu corri com ela, cara. Eu corri com a mãe. Não, ela o pai foi meu companheiro de equipe também, mas o pai era... Stuart, O pai era bom pra caramba. Ele foi campeão da Fórmula 3 com recorde de vitória e tal. Só que ele chegou apagado na Fórmula 1, porque ele foi colocado direto do lado do Schumacher. Então aí apagou. Mas ele era ultra talentoso na chuva e tal. Mas eu quis dizer que existe alguma coisa de DNA aí, assim, o pai e a mãe e tal. Interessante. E por que será então que eu vim parar aqui? Porque meu pai e minha mãe não tem nada a ver com isso. Às vezes o pai do cara é um radialista e tal, né? Uma coisa assim, então começo. Não é meu caso. Mas acho que foi eu que trouxe à tona o negócio do pai, né? Porque a história mesmo é que o cara é fenômeno. É aí que a gente tava para falar que ele guia muito, bem como muitos outros pilotos ali da Fórmula 1, que infelizmente muita gente vai querer falar, pô, mas um é melhor que o outro, tal. É dificílimo medir. Você consegue medir, na minha opinião, que o Leclerc é melhor que o Sainz, porque os dois estão no mesmo carro e vê que um é melhor que o outro, mas os dois somados dariam ainda muito mais. Então cada um tem um tipo de talento, só que se tivesse que eu escolheria o Leclerc porque eu acho que ele é melhor. Mas entende? É difícil. Se não tiver no mesmo carro, a diferença não dá para ser calculada. Você sabe que se eu tivesse que contratar um dos dois, ia depender da situação. Porque assim, se eu quero uma equipe tipo a Audi, tava querendo contratar o Sainz o ano inteiro, né? Acabou ficando com o Hülkenberg e o Gabriel. Dependendo do projeto, acho que o Sainz é mais interessante. Mas por que você acha isso? Porque, vamos colocar... Não vou te pôr em fria, sou eu falando, tá? Sainz e Leclerc. O Leclerc é aquela coisa, aquele nível de velocidade absoluta em classificação, parece um balé, assim, uma coisa linda, o carro andando no limite, perto de passar do limite, um espetáculo. Às vezes ele comete uns erros estúpidos, em corrida e em classificação. O Sainz, acho que se o Leclerc é nota 9.9 de velocidade, o Sainz é 9.3. Mas ele é tão inteligente, ele tem uma visão de corrida tão brutal, e ele parece que ele chega muito perto de compensar com menos velocidade. É o Rodrigo dizendo, no Rubens não disse nada. Tá? Então, se eu tivesse que pegar uma equipe pra... Pô, nós estamos com um projeto aqui de longo prazo, eu acho que eu iria no Sainz.
Mas é que é uma versão inteligente de olhar a forma. Mas eu acho que você consegue fazer o 9.9 virar consciente, colocando ele para trabalhar nos pontos certos mentais, mas você não consegue fazer o 9.3 ficar mais rápido. Entendeu? Por isso que no final o contrato tem que ser com aquele que pode te dar ultimamente uma... Por exemplo, vamos supor, a gente vai voltar naquela corrida que teve 2 voltas, lembra? Tá. Ela foi determinada pela classificação. De Chuva. 21. Entendeu? Então eu tô dando um exemplo muito grande, não para vencer a batalha da palavra contigo. Não, sim. Porque eu comecei falando, é inteligente da tua parte, porque assim, eu vejo que você estuda cada piloto, o caso, tal, não sei o que, até para fazer os seus comentários, mas você entende onde está? É difícil colocar velocidade, a não ser que o cara possa treinar. Hoje com o simulador também pode acontecer. Mas você viu um Sainz andando muito mais a partir do momento que falaram que ele não estaria mais na equipe? Você viu ele andando mais. É uma assim, bom, não tenho nada a perder, agora vai. É uma, né? Então, mas o cara da Williams tem o mesmo pensamento que você teria, porque foi onde ele foi buscar. Um cara que bate pouco, né? Sai pouco da pista, vamos fazer ele desenvolver isso aqui. Deve estar trazendo uma bagagem da Ferrari, né? Então, o fato de sair de uma equipe grande para uma menor, você tem que ver quanto que o cidadão tem a humildade para ver que a equipe não tem aquele túnel de vento que ele esperava que tinha, tal, para ele dar uma baixadinha na bola e aí ele emplaca. Entendeu? Mas se o cara chegar meio no sapatinho alto, ele às vezes cai. Sabe o que você está falando? Posso fazer uma pergunta aqui? Claro, Fugir da sua pauta. É interessante isso. Por exemplo, você veio da Ferrari vários anos e você chegou na Honda. Como que é dentro da fábrica? Você falou até do cara da Williams, James Vowles, trabalhou com ele. Sim. Como que é dentro da fábrica da equipe que os caras vêm pra cima de você, tipo assim, querendo absorver toda a informação possível das melhores práticas de lá? Como que é isso? É a conversa mais legal que tem. Assim, vou contar essa, você vai se amarrar, cara. Pô, o cara me chamou pro Japão. Eu, Gil de Ferran, com 8 japoneses, assim. E aí, você já tá me conhecendo um pouco, assim, você já sabe como é que é. Aí, pô, fui numa loja, comprei máquina de peido, velho. Tinha 6 tipos. Falaram pra mim que o japonês não se importava com isso. Aí eu fui falando pro Gil, assim, lá no Japão. Eu falei, cara, eu tô meio mal da barriga. Ele falou, mas você acha que você consegue aguentar? Eu falei, não, tranquilo e tal. Aí já começou lá, o Ohayou gozaimasu, Barichero-san. Eu sou o Barichero lá. Barichero-san, Barichero-san. E, meu, ficou assim, o Gil olhava pra mim e falando sério, as pessoas perguntando e falando tal. O cesto, cara, era muito molhado. Era... O japonês, Peraí. ele quase caiu da cadeira, velho. Deixa eu interromper essa história no meio. Como que você descobre como compra uma almofada de peido no Acho que Japão? essa ainda almofada vai ser nada, tão interessante quanto. Numa era pré-smartphone. Ah, velho, isso aí é uma busca incessante de querer. Pô, eu colava isso aí debaixo No briefing? Não rolava no briefing? No briefing, embaixo da cadeira do Aí, Schumacher, ele olhava assim e falava assim, again? Tipo, já sabia que era eu. Mas enfim, essa reunião com o japonês mas perguntando muito. Só que assim, você não consegue comparar um carro com o outro, porque isso aí era pré-guiar o carro dele. Então o cara vai especificamente falando assim, fala pra mim o que você prefere, 2 km na reta ou um pouco mais de arrasto para fazer uma curva de alta? Quanto é o aerobalance do carro? Qual é a porcentagem de freio que andava? Quanto andava de cambagem dianteira? Você tem esses pontos para... E aí você vai, né? Vai indo. E era só para descontrair um peidinho. E a ética de trabalho, Rubinho? Como as equipes trabalhavam? A Ferrari foi a que teve a melhor ou você trabalhou em outras equipes onde a ética, onde os engenheiros trabalhavam de uma forma que você achava mais legal e tudo mais? É que assim, por que a Ferrari era tão boa? Porque existia uma harmonia entre o cara do carro e o cara do motor. Estamos aqui para ganhar. O motor quebrou hoje,
mas, pô, deve ter sido isso aqui. Será que eu posso te ajudar com o tamanho do meu... da abertura de ar, não sei o que e tal, entendeu? Cada um mexia alguma coisa que ia fazendo, cara. Pô, eu sou, sei lá, tenho um tipo de pneu que vai entrar, pro motor, isso aí, vai faltar pneu mais largo, vai faltar baixa, como é que a gente pode, sabe assim? Era tão harmonioso que o cara saía do túnel de vento, o cara do motor tava batendo palma. E ao contrário, em outras situações, cara, você sabia que o Cosworth que eu andava na Williams era ruim. E, o cara não tinha o que fazer. O cara falava, pô, mas o carro não é tão ruim, mas o motor pesa 30 quilos a mais. Então, aí fica aquele negócio que fica um batendo no outro, você não tem nada a ver e você ainda guia, entendeu? Então, é onde você tem que ter a cabeça boa para poder sobreviver. Maneiro. É um monte de coisinha que é alheio a entrar no carro e entrar. Aí você tava falando que o mundo da Fórmula 1 não é tão legal, mas guiar um Fórmula 1 é maneiro. É o máximo. É porque uma organização guiar de sob 1000 pressão pessoas. pra vencer é uma pica. Com certeza, cara. Né? É assim, tipo, eu sempre... Isso, assim, não vou chegar nem perto do que o Rubinho já fez, ando de kart, jogo meu videogame. Estar em segundo caçando o amigo da frente é um tesão. E eu não sei se ele se sentia isso. Estar em primeiro, sabendo que tem mais 50 voltas, irmão, e que tu tem que segurar aquela posição, deve ser uma foda. Aí tu me fala. Em 93, o meu carro, na primeira e na segunda prova, quebrou antes do pit stop. Aí meu pai perguntou, e aí, filho, como é que tá? Eu falei assim, puta, pai, eu sinto muito de não ter feito um pit ainda, cara. Não tive a sensação de parar o carro no box. Aí fui correndona e eu fiz 6 paradas, velho. Porque gastou. Era pneu de chuva, pneu slick, pneu slick. Quanto vai? Aí você olhava assim e faltava 78 voltas. Eu falei, nossa senhora. E aí foi uma pena que era uma prova que era para chegar em terceiro. Mas é isso, cara. A mente, ela te leva para cantos, né? E quando você propaga para o universo uma coisa, pô, não fiz um pit stop. Uma coisa tão simples, né? Pô, ele me deu logo 5, 6, né? Então, a gente não sabe Cuidado o com o que poder deseja. o poder que a gente tem nas falas. Você é um cara que acredita